Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, uma ótima quinta-feira, hoje dia 18 de junho de 2020, amém? Irmãos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Márcio aqui de Foz do Iguaçu, do Ministério Casa de Oração em Busca das Ovelhas Perdidas, e quero ler uma palavra com você e contar o meu testemunho. Deus tem me tocado de contar meu testemunho. E quero fazer isso para a glória do Senhor, amém? Antes eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado por esta manhã. Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha família, por esse ministério. Obrigado pela vida dos nossos amigos e irmãos que vão acompanhar essa live. Traga a tua graça salvadora sobre todos nós. Traga-nos arrependimento, perdão e salvação. Senhor, nós clamamos a Ti, Abba Pai, venha o Teu reino, o Teu governo sobre os quatro cantos da terra, trazendo, Senhor, arrependimento e salvação, em nome de Jesus. Restaura as famílias, restaura os corações dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje manhã maravilhosa aqui em Foz do Iguaçu, dia maravilhoso, amém? Quero ler uma palavra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e que o Senhor Deus te dá, amém? Então honre o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, lá em Efésios capítulo 6, versículo 2. Irmã Liette, bom dia, Deus te abençoe. Glória a Deus pela sua vida, pela vida do seu filho Anderson, amém? Então esse mandamento é algo muito precioso, irmãos. Ontem eu comecei a contar meu testemunho, mas eu me emocionei um pouco e daí senti de excluí-lo e contar novamente hoje. Por quê? Porque o nosso testemunho ele pode edificar muitas pessoas, pode abençoar pessoas, né? E 2013, ano de 2013, eu trabalhava em 2 lugares, estava noivo, prestes a casar, e o Senhor sempre falava comigo numa palavra que eu me lembro até hoje, uma palavra que direcionou a minha vida. Salmos 40, o Senhor falava comigo: esperei com paciência no Senhor, ali um salmo de Davi, né, que ele tinha esperado com paciência, e aquela palavra sempre falava comigo. E eu fiz vários planos de casar, ter minha própria casa, minha própria família, e aonde Deus mudou os nossos planos, né? Eu falo os nossos porque eu tinha planos que para mim eram planos meus, sonhos, né? Como você tem sonhos, todo mundo sonha de ter uma família, eu creio nisso, mas Deus tinha outros planos para mim. E a minha mãe sofreu um AVC cerebral naqueles dias, onde os meus planos foram frustrados. E me lembro de uma palavra também, Provérbios 16, versículo 1, que o homem faz planos, mas a resposta sai da boca do Senhor. E ali Deus começou a mudar os meus planos. O Senhor tinha falado comigo já, para que eu largasse tudo e cuidasse da minha mãe, né? Porque ela ia precisar de muita ajuda naquele momento. Irmãos, a minha mãe já foi um milagre desde quando deu esse AVC cerebral nela, né? A minha mãe já foi um milagre. Os médicos não acreditaram que ela sobreviveria e graças a Deus ela sobreviveu, e ela ficou com sequelas ao lado direito, ficou numa cadeira de roda. E ali eu fiz um pacto com o Senhor, de nesse tempo que eu cuidasse da minha mãe, que eu ficasse cuidando dela, eu me santificaria
e dedicaria a minha vida somente para ela e viveria através da fé. E nesses dias onde Deus começou, né, a nos honrar, e eu comecei a cuidá-la, e Deus começou a nos abençoar usando várias pessoas. Deus começou a usar irmãos, pessoas, vizinhos, pessoas da família, e eu me dediquei a esse tempo somente à minha mãe. Por quê? Porque quando você se dedica àqueles que cuidaram de você, Deus cuida de tudo. E Deus nos abençoou poderosamente. E a minha mãe, ela ficou com algumas sequelas físicas, mas nenhuma sequela mental, nenhuma sequela, né, ali que interferisse a sua mente, as suas lembranças. E algo que Deus, né, começou a nos usar de maneira sobrenatural. Eu era de outro ministério, onde surgiu o Ministério Casa de Oração. Como eu não podia se locomover com a minha mãe para lá e para cá devido à sequela, né, uma pessoa ali de idade numa cadeira de roda é muito difícil, né, de se locomover. Aí Deus falou comigo, o Espírito Santo: abre na tua casa, aqui uma casa de oração nessa área, e eu vou te usar e vou fazer coisas sobrenaturais. E aqui já faz 7 anos que Deus, né, deu essa palavra. Por isso que, irmãos e irmãs, você que está ouvindo, por isso que é muito importante você ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E aqui pessoas foram curadas, pessoas foram libertas, casamentos restaurados, pessoas que estavam desenganadas voltaram à vida, né? Pessoas que estavam já praticamente sem esperança, Deus trouxe esperança através da minha vida e através da vida da minha mãe. E a minha mãe foi um testemunho vivo de tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que a gente passou junto. Vivemos momentos inesquecíveis. Por isso que eu quero deixar para você, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, honre os seus pais, né? Cuide do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos enquanto eles têm vida, porque depois da morte só ficam lembranças e recordações. Então honre o teu pai e a tua mãe com vida. Você, filho que talvez está escutando aí, tem pais vivos, mães, cuide deles, abençoe eles, né? Se dedique a eles em vida, porque depois é tarde. E Deus começou, irmãos, a fazer o sobrenatural sobre nós. Deus começou a usar pessoas para nos abençoar. E o nosso ministério foi crescendo cada vez mais. E me lembro que passamos alguns momentos de dificuldade, de crise, mas Deus havia feito uma promessa sobre nós. E quando você está debaixo da promessa de Deus, pode vir o que for, pode vir a tempestade, pode vir os dias maus, que você vai superar. E nós superamos. A minha mãe, ela é um grande testemunho, foi um grande testemunho. 2 anos depois, né, eu quero contar isso porque é algo verdadeiro e foi uma das maiores experiências com o Senhor que eu tive. Quando a minha mãe, nós fomos na casa do meu tio num domingo almoçar, aqui em Foz do Iguaçu, no bairro Três Lagoas. E minha mãe estava bem, de repente ela começou a passar mal, né? E a minha mãe ali, ela faleceu, ela morreu, ficou praticamente 5 minutos morta. E eu sabia que ela não poderia morrer naquele estado. Por quê? Porque precisava liberar o perdão, precisava de muitas coisas ainda. E se a minha mãe talvez morresse naquela maneira, podia não ser salvo.
E meus primos, meus tios ficaram perturbados, nervosos, e o Espírito Santo falou algo para mim: ore pela tua mãe, ore que você tem autoridade, te dê autoridade para ressuscitá-la. Irmãos, é algo muito forte isso. Aí eu se ajoelhei e orei e clamei ao Senhor. Lembro até hoje dessa oração que eu fiz. Falei: Senhor, eu sei que o Senhor é o dono da vida e da morte. Sei que o Senhor pode levá-la e pode trazê-la de volta. E a minha mãe não pode morrer assim porque, né, ela pode perder a salvação. Irmãos, em poucos segundos a minha mãe ressuscitou. Foi algo sobrenatural. Quem estava naquela casa, alguns saíram correndo, outros, né, não acreditaram. Mas ela ressuscitou e Deus ali foi exaltado, né? Então, é algo que uma das maiores experiências que eu já tive com o Senhor. E a minha mãe, após isso, viveu ainda mais 2 anos e 8 meses conosco. E Deus começou a nos abençoar, nos deu o Ministério Casa de Oração. Aqui foi crescendo, pessoas nos abençoando, Deus nos usando. Mas num certo dia, numa sexta-feira, depois de um culto, a gente sempre costuma sentar com os irmãos e comer, né, depois dos cultos de sexta-feira, até para ter uma comunhão. E a minha mãe, aquele dia, ela estava muito bem, feliz. E dormimos, ela foi dormir bem. Eu fiquei ouvindo ali uma pregação de um pastor americano até mais ou menos umas 2h30, 3 horas da manhã. E quando eu dormi, lá pelas 4h, 4h07 da manhã, minha mãe sofreu um ataque, né? Até hoje não sei se foi um ataque epilético, se foi uma sequela do AVC. E ela começou a me gritar, sabe? E eu levantei naquela madrugada, assustado, e a minha mãe estava espumando a sua boca. E ali Deus me deu sabedoria. A primeira coisa que eu fiz, eu orei, repreendi o espírito da morte. E liguei já rápido para o SAMU, que ali era questão de segundos ou milésimos, e Deus, né, foi no estralo de dedos que veio o SAMU, e Deus preparou tudo. E eu estava clamando, eu sabia que a minha mãe, Deus já tinha falado comigo que ia recolher a minha mãe. Deus já tinha me mostrado um sonho antes, né? Deus tinha me dado um sonho. Há uns 3 meses antes eu já tinha avisado a minha sobrinha, e algo que o Senhor já tinha me alertado. Eu vi a minha mãe no meio de um trigal, onde as folhas do trigo eram tudo de ouros, e ela estava com uma faixa de ouro, escrito o nome de Jeová em hebraico, e aquele manto branco muito lindo. E eu já tinha visto isso, e Deus de repente agora abre a minha mente. E a minha mãe ficou há cerca de 1 mês e 3 dias no hospital. E nesse tempo Deus começou a nos usar. Deus falava assim para mim: cuide das almas, pregue a minha palavra aqui dentro do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que eu cuidarei da tua mãe. E eu comecei ali a pregar a palavra, comecei a buscar as almas, comecei a levar material de evangelismo. E Deus começou a me usar, pessoas começaram a ser curadas, libertas, e pessoas começaram a receber, aceitar Jesus como seu Salvador. E a minha mãe ficou há cerca de 21 dias na UTI, e foi o tempo onde Deus começou a tratar com ela, a tratar comigo também. A minha mãe precisava liberar perdão ainda, né, para algumas das minhas sobrinhas e também pela minha irmã. E Deus começou ali nos usar. E a minha mãe, ela saiu da UTI perfeita, falando, foi pro quarto. E ali é onde que Deus começou a direcionar. Nesse intervalo, irmãos, muitas almas já tinham
recebido, aceitado Jesus. Eu conheci jovens lá que entraram tudo quebrado, pessoas saíram curadas andando, fiz muita amizade com pessoas e Deus começou a revelar o sobrenatural naquele hospital. Aí o Senhor levou ela para um terceiro quarto, que foi aonde o Senhor já tinha, né, falado que ia recolher. Era só uma questão de tempo. E eu comecei a clamar, a orar. E ali nesse último dia que a minha mãe estava internada, foi onde que a 24ª alma aceitou Jesus. Foi uma senhora índia lá do Paraguai, de uma área indígena. Ela recebeu Jesus ali e nós oramos por ela. Tinha mais uma irmã no quarto comigo orando. E de repente o Espírito Santo falou: agora você vai, ora pela tua mãe, unge ela com óleo que eu vou recolher. E ali eu fiz o que o Senhor falou, orei por ela tudo e ungi-la. E quando eu acabei de orar, vi que ela deu um suspiro muito forte, e ali a minha mãe começou a falecer. E eu corri, abracei ela, morreu nos meus braços, orei, entreguei o espírito dela ao Senhor. É onde eu tive também uma das maiores experiências, né? Onde eu vi que veio uma luz muito grande sobre ela, e ali veio um anjo, um querubim. Ele veio arrodeando e pegou a alma da minha mãe e voltou. Aquele quarto se acendeu, foi algo muito forte. A irmã que estava lá, as irmãs viram, né? Aquilo foi algo sobrenatural, irmãos. Então, né? E ali a minha mãe acaba de falecer na manhã, às 10h07 da manhã do dia 1º, né? Do dia 1º de março de 2018. Aonde Deus achou graça de levá-lo. O que eu quero falar para você nesta manhã é que você honre as pessoas que você ama, honre os seus pais, honre teu pai, a tua mãe. É mandamento com promessa. Cuide dos seus filhos. Salmo 127, versículo 3 diz que filhos são herança do Senhor. Cuide bem da sua família. Perdoe, né? Não sei como está a sua situação com a sua família, mas perdoe aqueles que talvez te ofenderam, né? Viva em comunhão, viva em paz e ame de verdade, porque, irmãos, depois só fica saudades. A ausência das pessoas é que faz, né? Ali até uns dias, até o enterro da minha mãe, o velório, a minha mãe foi honrada no velório, no enterro. Muitas pessoas vieram, Deus nos surpreendeu, pessoas me abençoaram, né, com dinheiro, com valores, pessoas me abraçaram, né? Eu fiquei muito feliz. Mas a ficha só vai cair depois de algum tempo, quando você começar a sentir a falta dessas pessoas que você realmente ama. Você não vai mais vê-lo aqui na terra, e você começa a sentir a ausência. Mas eu quero deixar para você uma palavra no Evangelho que escreveu São João, capítulo 11, uma palavra muito conhecida, onde Lázaro havia morrido, né? Isso são palavra de Deus, é o que conforta o nosso coração, irmãos. Versículo 25 diz assim, preste atenção nessa palavra. Marta dizendo, né, ali Jesus aparece, vem. Disse, vou ler do 21 em diante. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires, Deus te concederá.
Declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E ela replicou dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Olha só, presta atenção. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Então essa palavra é uma das palavras que confortam o meu coração, porque a minha mãe morreu em Cristo. E eu vi o anjo, o querubim, buscando a alma dela. E eu creio que nós se encontraremos muito breve. Por que muito breve? Porque o arrebatamento da igreja, queridos, está muito próximo. Vivemos dias proféticos sobre a terra. Então, o que o Espírito Santo quer te falar essa manhã, através desse testemunho, para te edificar. Eu não estou aqui para buscar glória nem mídia, até porque isso não convém para mim. Mas estou aqui para te dizer: ame os seus, honre o teu pai e a tua mãe, cuide dos seus filhos. Filho, você que está ouvindo, ame os seus pais. Esposo, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu esposo. Honre ao Senhor e Deus vai te abençoar. Hoje, para encerrar, graças a Deus, Deus tem nos dado um ministério, né? Já de um porte médio, com vários irmãos e irmãs. E Deus me levou a um nível espiritual bem maior de intimidade do que eu imaginaria. E também estou esperando no Senhor, né, uma boa esposa, uma esposa que seja segundo a vontade de Deus. E ainda, graças a Deus, já fez 7 anos que estou em santidade. Isso eu falo não para mim achar que sou melhor do que ninguém, nem para mim se gloriar, mas o que o Espírito Santo quer te falar é que tudo é possível. O Espírito Santo, Romanos capítulo 8, versículo 26, ele intercede por nós mesmo em gemidos inexprimíveis. Deus cuida de você, Deus cuida dos teus sonhos, Deus cuida dos teus desejos, Deus cuida da tua família. Então creia, busca a Deus, né? Talvez você que parou na fé devido a alguma decepção com o homem ou alguma circunstância, eu te convido, através do Espírito Santo, volte para Jesus enquanto é tempo, faça uma aliança eterna com Ele, né? Você que não recebeu, não confessou Jesus, confesse para a tua salvação, porque Jesus virá. Queridos, e nós só poderemos ver os nossos entes queridos que morreram, aqueles que já se foram em Jesus, aqueles que partiram em Jesus, nós veremos novamente. Olha só essa palavra. Agora é para encerrar mesmo, para não ser muito extenso. Em 1 Tessalonicenses, essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra que nos conforta também. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, glória a Deus. Se você sentir, compartilhe nessa mensagem, né, sobre família. Família é o projeto de Deus desde o Éden. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só como é forte essa palavra. E depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para encontro com o Senhor. Amém? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então o arrebatamento é algo real, vai acontecer, e somente aqueles, né, que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro, e nós encontraremos, nós que ficarmos vivos. Eu falo nós, né, mas eu não sei o dia de amanhã. Eu creio que vamos ser arrebatados e se encontraremos com aqueles que morreram em Cristo agora para uma glória eterna. Assim como o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:18, considero os sofrimentos atuais que não podem ser comparados com a glória de Deus que em nós será revelada. Amém? Então a glória de Deus é algo muito maior do que tudo que nós estamos passando na terra nesses dias, nesse tempo de angústia, tempo de tribulação, né? Tempo aí de muita guerra espiritual, né? Deus esses dias tem falado comigo que as pessoas estão sendo afetadas mentalmente, psicologicamente, né? Satanás ele tem trabalhado e maquinado na mente de muitas pessoas, lançando depressão, suicídio e morte, mas Jesus ele tem para mim, para você, a vida eterna. Então somente quem está realmente arraigado em Jesus, ele suportará as lutas, as guerras desses dias. Amém? Então fique com essa palavra, missionária Dalva, Deus te abençoe, irmã Liette, Deus abençoe todos, né? Todos vocês que acompanharão esse testemunho, Deus te abençoe e creia que Deus tem coisas maiores, né, do que nós pensamos e imaginamos. A palavra de Deus diz que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandes sobre a minha e a tua vida. Então creia, né? Pense grande, obedeça a palavra, honre o teu pai e a tua mãe, ame os teus filhos, ame a tua família, e Deus cuidará de ti, diz o Senhor esta manhã. Fique com esse testemunho para edificação. Cuidei da minha mãe em 4 anos e 8 meses, Deus a recolheu, mas para a glória dele, e isso, né, fica esse testemunho para todos, né, que hoje você tem visto que o amor de muitos tem se esfriado, né, muitos já não amam mais, não sentam à mesa, né, para ter intimidade. Então amem aqueles que estão próximos de você, perdoe, libere o perdão, se arrependa. Todos nós somos pecadores, irmãos, todos nós erramos. Então que você possa, né, se arrepender, possa perdoar e ser perdoado também, porque assim é a vontade do Pai e de Deus para todos nós. Amém? Deus te abençoe essa manhã de quinta-feira, que esse testemunho possa edificar você, filho, você jovem, você pai, você mãe, você esposo, você esposa, que o Espírito Santo possa te batizar e possa te usar poderosamente nessa terra. E conte teu testemunho, né? Teu testemunho pode edificar pessoas, tem pessoas que precisam ouvir, né, algo que vem de ti, algo de Deus que Deus fez sobre a tua vida. Tem milagres aí, né? A irmã Liette mesmo é um milagre. Quantas pessoas que já passaram pelo vale da sombra da morte, mas Deus tirou por um propósito de salvação e para você contar o teu testemunho na terra. Muitos precisam ouvir, amém? Aquilo que sai da tua boca, aquilo que edifica as pessoas, amém? Então conte teu testemunho. Eu sou um milagre, irmãos, eu sou um verdadeiro milagre, e eu estou aqui para contar isso para você, que Deus muda histórias, Deus muda vidas, Deus muda circunstâncias, Deus muda caráter, e Deus, ele tem propósito para você e para a tua família, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe essa manhã, te guarde, te convidamos amanhã para o culto ali no nosso ministério Casa de Oração na República Argentina, a partir das 20 horas, número 5.481. Pastor Gilberto e a sua equipe da Casa de Davi, do Cidade Nova, estará ali ministrando uma palavra e estarão adorando e louvando o Senhor conosco. Amém?
Glória a Deus. Deixa o Espírito Santo te batizar, te pegar. Deixa ele mudar a tua história. Deixa ele mudar a tua casa, a tua família. Deixa ele fazer o sobrenatural. Porque quando nós esvaziamos de nós, o Espírito Santo entra em ação. Amém? Uma ótima quinta-feira. Deus te abençoe. Orem por mim que estarei orando por vocês. Amém? Um abraço. Fica na paz. Levante as suas mãos e cantem. Os meus dias